No templo acontecem milagres. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Salmo 73, o salmista está angustiado, o salmista está com inveja dos ímpios. Quer dizer, estava, né? Ele relata ao que ele havia enfrentado. E aí então ele relata isso, que ele estava com inveja, ele quase caiu da fé, mas ele entrou no templo e ele compreendeu tudo. Ontem eu falei sobre isso, o quanto que compreender as coisas é fundamental. Mas, gente, a compreensão, ela não é fruto apenas de um trabalho intelectual. Não é. Não é. É um verdadeiro milagre. Por exemplo, você pega a história, não apenas bíblica, mas Platão. Há várias interpretações sobre Platão. Várias. Por quê? Porque quando vamos para um texto, qualquer texto, nós vamos com a nossa carga cultural, emocional, intelectual. Esse negócio de ir para o texto sem preconceito não existe. É estupidez. A gente vai para qualquer coisa com aquilo que a gente é. A gente interpreta qualquer coisa com base nas percepções que a gente tem, com base nas construções que nós temos em nós mesmos. Sempre assim. Sempre assim. Não entender isso mostra o quão, eu sei a palavra é forte, mas é isso mesmo, estúpido a gente é. Ah, eu sou uma pessoa imparcial. Não existe isso. Não existe. Não existe. Você tem um monte de conceito. É como se fosse assim, eu expliquei isso até na minha igreja antes de ontem. É como se a Bíblia estivesse aqui, aqui assim, lá na frente. E no meio do caminho tem as suas paixões, tem as suas ideias erradas sobre a existência que você aprendeu recebeu da cultura, e lá na frente está a Bíblia e você tem que enxergá-la. Essa é a luta que você tem. Essa é a luta. Quer ver um exemplo? Na nossa cultura, você foi ensinado de que os gostos são, por exemplo, para uma roupa, eles não significam nada. Não, eu só gosto. Mas por que você gosta? Por que você gosta de algo? Ah, essa roupa aqui eu gosto de usá-la. Quer ver? Pega aí, vai um exemplo. Ah, eu gosto da roupa rasgada. Por quê? Porque o que te levou a gostar de uma coisa rasgada? Como que surge isso? Por exemplo, a roupa rasgada. Ora, ela surge com uma ideia de quebra de padrão, de rebeldia. Manifestamente foi assim. Manifestamente. Mas enfim, decididamente foi assim. E aí, hoje, como as coisas começam, elas vão muitas vezes até se separam a origem, né, do que a gente chegou aqui. Mas uma roupa rasgada ainda retrata um pouco disso. O que é uma coisa rasgada? Não é uma coisa que foi construída, é uma coisa que foi destruída. Porque eu quero usar uma coisa que é a destruição. Então não é por acaso que aquelas pessoas rebeldes, que eram pessoas que queriam destruir a sociedade, elas usavam roupas rasgadas. Não é por acaso. Então mesmo que você não seja um revolucionário, eu não sou um revolucionário que quer destruir a sociedade, eu só estou usando essa peça. Mas por que você gosta de uma coisa que representa destruição? Se constrói algo e se destrói. O rasgado, você rasga a roupa quando é um acidente acontece, é um defeito. Por que você decididamente pega algo defeituoso? Seria isso. Seria isso. Então, o seu gosto está errado. Eu sei. As pessoas dizem que não existe isso, porque gosto é pessoal e tal. Assista a minha série sobre beleza em que eu falo sobre isso. Ah, não existe isso. Não existe. Você tem que gostar das coisas corretas. Gosto é pessoal. Ah, então o pedófilo está correto? É um gosto, mas é um gosto errado. Ah, mas porque tem uma passagem bíblica explícita sobre isso. Mas as vestimentas são a nossa expressão também. E expressam o coração. Por que você gosta disso aí? Por que você tem gosto por isso aqui? Por algo que representa destruição e não ordem. Deus representa a ordem. Deus tem tudo a ver com ordem. Satanás tem a ver com caos, com desordem. Deus representa a perfeição. Por que nós iríamos decididamente escolher algo que representa imperfeição? Eu tenho calça que rasgou, eu joguei fora. Ela tem um rasgo. Por quê? Foi um acidente. É um defeito.
porque nós decididamente iríamos nos orgulhar de nossos defeitos. É isso que uma roupa rasgada representa. Então, tá vendo? Você tem aqui a Bíblia e você tem esses conceitos. Você recebe conceitos do mundo. E esse é um conceito que a gente tem hoje. Não existe isso. Gosto é gosto, não se discute. Não existe um padrão de beleza. Você tem esses parâmetros que você recebeu da cultura. E esses parâmetros vão te atrapalhar para entender a Escritura. Você tem as suas paixões. Você gosta de muitas vezes de coisas que são contrárias à palavra de Deus. Contrárias à palavra de Deus. E, mesmo que o texto seja claro, você tem dificuldade para entendê-lo. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu dei na minha igreja. O pastorado feminino, ele é explicitamente algo que tem a ver com o feminismo. Assista as minhas pregações e você vai notar isso. Minha série sobre esquerdismo. Ele começa no feminismo. O pastorado feminino começa no feminismo. Uma vez eu fui desconvidado para uma live. A pessoa já tinha feito uma live, até o convite e me desconvidou, porque ela descobriu que eu pregava contra o pastorado feminino. Essa pessoa, ela estuda feminismo, estuda bastante. Eu lembro de conversar com uma pessoa, né, e falar que essa pessoa estuda feminismo, prega contra o feminismo, obviamente, e era a favor do pastorado feminino. Como que ela não nota que o pastorado feminino surge do feminismo? A mãe dela era pastora. Então eu lembro de conversar até com outra pessoa, não, fulano me desconvidou. Por quê? Ah, porque eu prego contra o pastorado feminino. Mas ela prega contra o feminismo. Isso é básico, o pastorado feminino vem do feminismo. Aí a pessoa ficou até em crise, mas como que ela ensina contra o feminismo e prega a favor do pastorado? Aí eu falei, a mãe dela é pastora. Ah, entendi. Tá vendo? Você tem as suas paixões. Todos nós temos. Eu também tenho. Todos nós. Ou seja, nós precisamos de um milagre para compreender. Lembra que quando Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia? Para que a gente possa compreender o texto bíblico, nós precisamos de um milagre. Um milagre naquela proporção de o mar vermelho se abrindo. Um milagre na proporção de quando Deus criou todas as coisas. E haja luz e houve. É desse nível. Ou seja, não é verdade que você vai para o texto sem preconceito, sem paixões. Você vai para o texto, ele está aqui, e você vai com um monte de barreira na sua frente, que te impede de enxergar. Lembra que a Bíblia fala que os judeus, quando liam, tinham um véu que os impedia? Então, nós temos 300 mil véus. Nós precisamos de um milagre para compreender. Nós precisamos de fé. Tá vendo? A compreensão não é apenas uma questão intelectual. É fé. É fé, é necessário fé, humildade. É necessário pedir ajuda de Deus para que Ele faça um milagre. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, diz Paulo. Está vendo que não é uma questão apenas de intelecto? O homem natural não entende. É o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito de Deus. É isso que você precisamos. Ter essa humildade, ter um coração quebrantado, para que possamos compreender. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome e oramos. Espírito de Deus, sê misericordioso conosco e abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua verdade, a Tua santa e bendita palavra, que tem o poder de libertar e transformar a nossa história. Nos humilhamos diante do Senhor mais uma vez, pedimos a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua mão, que o Teu amor nos guie. Perdoa os nossos pecados e nos guarde em mais uma semana. Abre o nosso entendimento, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.